Glória a Deus. Vai ser bom o negócio, né? Deixa eu abrir aqui o meu iPad. Meu iPad, com a minha Bíblia eletrônica aqui também. Boa noite, igreja. Boa noite para todos que estão também através das redes sociais não vou dizer assistindo não, mas participando do culto, porque você assiste um filme, né? Senta para ver a televisão, mas você está aí na sua sala, na sua cozinha, não sei exatamente, mas você está cultuando a Deus, amém? E nós aqui todos juntos cultuando a Deus também, né, queridos? E isso é maravilhoso, a gente poder ter esse momento, essa liberdade de podermos cultuar esse Deus vivo. Simone, é muito bom te ver, minha amiga. Estávamos com saudades, né, pastor? A igreja estava com saudade de você. Por favor, vamos abrir aí, abra a sua Bíblia, por favor, nas cartas aí aos Hebreus, né? No versículo 12. Estou com o negócio aqui me incomodando, mas deixa eu ver se melhora aqui. Falam que o pastor Renato toma uma caixa d'água, eu acho que eu devo tomar meia, porque também fico nesses golinhos. Tá bom o som, eu estou achando um negócio assim meio, tá estranho. Mas, vamos ver, né? Eu só gosto porque a gente fica com as mãos livres, né? Em liberdade. Não, por enquanto, qualquer coisa eu peço um help aí. Amém, queridos? Acharam? Hebreus 12, nós vamos ler do 1 ao 3, tá bom? Vamos lá. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Versículo 3 diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, sedentos de Ti. A nossa alma, Senhor, almeja por Ti. Almeja, Senhor, recebermos de Ti conhecimento, recebermos de Ti, ó Deus, orientação, através da Tua palavra também, como nos comportar, como os fazermos, Senhor, para seguir esse caminho. Deus, eu rogo a Ti, Senhor, através do Espírito Santo, que a terra dos nossos corações sejam aradas por Ti, e que a Tua palavra, Senhor, caia como uma boa semente no nosso coração. E que ela possa, Senhor, germinar, crescer, florescer e frutificar. Senhor, seja conosco, repreendemos tudo que queira nos atrapalhar. E desde já te agradecemos, Pai, em o nome de Jesus. Amém, querido? Muito bem. Nós estamos aqui falando de uma nuvem de testemunho. O autor das cartas, né, da carta aos Hebreus, fala dessa nuvem, tão grande nuvem de testemunho. E aí a gente volta para fazer um contexto, que é no capítulo 11, nós voltamos para saber quem de fato faz parte dessa nuvem de testemunhos. E aí nós deparamos aqui no capítulo 11, só voltar uma paginazinha uma página atrás, que começa dando uma definição da fé. E eu até dei o título dessa curta meditação aqui, corramos pela fé a carreira que nos está proposta. E diz assim: ora,
A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé entendemos, aliás, o 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E pela fé entendemos que foi criado o universo, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí vem agora falando de quem são essas pessoas que o autor estava falando, dessa grande nuvem. E nós vamos, para que entendamos, nós vamos ter um pouquinho de paciência, que nós vamos destrinchar isso aqui juntos. Vamos entender quem são essas testemunhas. Aí o versículo 4 começa dizendo: pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Eu não vou ler o versículo todo. Aí a gente vem para o 5 e diz: pela fé Enoque foi trasladado. Mas antes da trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E aí o versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí continua aqui a galeria. Eu estou falando dos primeiros, dos primeiros heróis da Bíblia. Depois vem os patriarcas, depois vem os israelitas que lutaram em Canaã. E aí vai falando de cada um. Mas aí nós vamos continuar aqui. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. E aí nós vamos para o 8, voltando, falando agora dos patriarcas, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. E a gente vai lá para o versículo 11 e diz: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. E aí nós vamos para o versículo 17, que diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. E a gente vai para o 20 que diz: pela fé igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú. E aí continua a galeria, É chamado a galeria da fé, esse capítulo aqui. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. E aí vem falando de 23 ao 29, fala exatamente de tudo o que Moisés fez, Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. E aí, você em casa pode ler, é só para falar que Moisés faz parte dessa tão grande nuvem de testemunhos. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre os israelitas em Canaã. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os descendentes, porque acolheu com paz os espias. E aí, continua o 32, dizemos: que mais direi? Certamente me faltará tempo, isso o autor falando, necessário para referir-se a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. O 34 diz: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada,
Da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fugas exércitos de estrangeiros. O 36 diz: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fios de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E aí o versículo 38 diz: homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. E aí a gente volta ao nosso texto, falando então dessa nuvem, tão grande nuvem de testemunho. O autor aqui, ele continua dizendo, portanto, como se fosse uma conclusão, né, do que ele estava falando, porque na verdade ele estava falando a cristãos. Todos aqui já têm Jesus Cristo como seu Salvador? Amém. Todos têm, né? Só para ter certeza. Né, pastor? Só para ter certeza, brincadeira. Não, como é que você fala? Tem certeza, né? Tem certeza, amados? Tem, né? Graças a Deus por isso. Então ele estava falando aos cristãos hebreus que estavam passando por muitas lutas, mas muitos estavam esfriando na fé. Estavam querendo abandonar, pular do barco, vamos assim dizer. E aí, de uma certa forma, ele começa a trazer, vamos dizer assim, a memória desses cristãos, o que tudo foi feito para trás, mas que precisava dar continuidade. Porque a gente pensa, será que essa grande nuvem de testemunhos, ela parou lá no Antigo Testamento? Não, ela prosseguiu. De tempos em tempos, de gerações em gerações, essa nuvem de testemunhos, ela vai aumentando. E nós podemos ver que nós temos na parte do Novo Testamento também quantas coisas aconteceram, né? Os discípulos foram também sofreram essa parte. Uns foram decapitados, outros crucificados de cabeça para baixo, outros também, Pedro, né, foi crucificado de cabeça para baixo porque ele dizia: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E outros foram jogados em tachos de óleo quente. O próprio João, a gente sabe disso, né, vendo a história. Enfim, e foram muitas coisas acontecendo. E aí o autor estava fazendo o seguinte: portanto também nós, visto que estamos a rodear-nos, né, quer dizer, de tão grande nuvens de testemunhas. Aí ele vai começando a falar a eles naquela época e também a nós, porque nós fazemos parte. Você crê nisso? Eu e você fazemos parte dessa tão grande nuvem de testemunhos, porque haja visto que chegou até aqui no Joque, né? Chegou até a sua vida o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quem falou? Senão alguém que faz parte desta nuvem de testemunhos. Eu e você, queridos, fazemos parte desta nuvem. Você crê nisso? Amém. Você tem falado do que Deus tem feito na sua vida? Porque talvez você diga: ah, mas eu não sei falar, o que eu vou testemunhar? Você vai falar exatamente do que Deus tem feito na sua vida. É isso que nós temos que fazer. E você sabe que naquela época, e como hoje não é diferente, essas testemunhas sofreram perseguições, negaram a si mesmo para poder continuar. E aí chegando até nós, né, essa nuvem de testemunhos, e nós perguntamos, na época de Jesus, as mulheres também serviam ao Senhor e elas também fizeram parte desta nuvem de testemunhos. Nós podemos dizer que nessa nuvem existem homens e mulheres de Deus. Não são super-homens e nem super-mulheres. São pessoas fiéis, homens fiéis a Deus, mulheres fiéis a Deus,
que fazem parte dessa tão grande nuvem de testemunho. Eu e você podemos fazer parte e devemos fazer parte desta nuvem, queridos, de tão grande testemunho. E cada tempo ela vai crescendo mais. Eu fico lembrando que quando o profeta Elias estava fugindo de Jezabel, e que o Senhor perguntou para ele na caverna: Elias, o que fazes aí? E ele começa a relatar, né? Ele estava se escondendo da mulher, da Jezabel. E aí o Senhor falou: o que está acontecendo? E ele começou a se justificar porque estava ali, e disse que todos tinham abandonado o Senhor e só ele estava ali. Sabe o que o Senhor disse para ele? Elias, 7.000 não se dobraram a Baal. Hoje a gente fica vendo, né? A gente tem visto assim uma nuvem estranha também. Não estou me referindo agora de testemunhos, mas de pessoas que têm abandonado, têm pulado desse barco, que estão testemunhando de outras coisas, mas não do reino de Deus. E aí nós vamos assim caminhando e agradecendo a Deus porque essa nuvem chegou até nós. Mas nós observamos aqui nesse versículo 1 do capítulo 12, versículo 1, 3 coisas importantes que o autor destacou aqui, para que eu e você possamos fazer parte desta nuvem. É importante observar o que está falando aqui. Vamos ler novamente para você entender. Diz o seguinte, ele conclui: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, né, tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso. Primeira coisa, desembaraçando-nos de todo o peso. E aí ele diz: e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Outra coisa aqui. Então, é nos desfazer, né, é nos desapegar, nos afastar do pecado, das coisas que nos impedem, né? Ele fala aqui de uma maneira bem clara. E aí nós podemos ver aqui, o primeiro é desembaraçando-nos de todo o peso, o segundo, do pecado que tenazmente nos assedia, o terceiro, que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí eu quero que você veja a importância do seu testemunho, de você testemunhar, onde quer que você esteja. Lá no seu trabalho, talvez você diga: eu não posso falar, lá não pode falar. Tudo bem, mas você não precisa falar, porque se você está cheio do Espírito Santo, você transpira Jesus, amém? Você exala o bom perfume de Cristo, e as pessoas vão sentir algo diferente em você, porque você faz parte dessa nuvem, que é o Senhor. Eu acredito que às vezes você até quer falar, mas não surge oportunidade, mas se prepare, porque Deus prepara o ambiente. O Espírito Santo prepara o local onde você possa chegar e falar. Não precisa falar muito. Fale do que Deus está fazendo na sua vida. Fala do que você realmente vive, né? E aí nós podemos ver o seguinte: o primeiro é deixando de lado tudo que possa nos atrapalhar. E aí eu pergunto a vocês: o que tem atrapalhado você de realmente fazer parte, como servo de Deus que você é, fazer parte dessa nuvem de testemunhos? Nós podemos ver que Abraão, quando ele teve esse encontro com Deus, ele fez o quê? O Senhor disse para ele o quê? Sai da tua parentela, né? Sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não conhecia outro Deus, ele conhecia os deuses do pai dele, da família. Ele era um idólatra, vamos assim dizer. Mas o Senhor o tirou dali, né? Não tirou a pinça não, né? Tirou mesmo com a sua mão poderosa e escolheu Abraão. E Abraão prontamente obedeceu, porque se ele ficasse ali, ele não ia conseguir, eu acho,
que adorar o Deus único, porque diante de tantos idólatras, de tanta coisa, ele ia se contaminar. Então ele foi retirado dali. Ele teve que deixar para trás tudo que iria impedi-lo. Aí a gente lembra daquele versículo lá em Isaías 43, né? 18, 19, quando o Senhor diz que a gente não deve ficar lembrando das coisas antigas e nem considerar, né? Não ficar com as lembranças e nem considerar as coisas antigas. E aí ele diz o quê? Eis que faço coisas novas. No nosso texto, para você ser uma testemunha, fazer parte desta nuvem, você tem que ter um encontro com o Salvador. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Porque nós precisamos viver em novidades de vida. E aí eu queria ver com você, porque nós precisamos também, queridos, estarmos atentos a tudo. O inimigo, ele vem para nos querer, vamos dizer assim, para tragar a nossa fé, para nos fazer esfriar. E aí nós podemos ver o seguinte, que tem um bichinho chato aqui querendo... Aí nós podemos ver o seguinte, que o que pode nos afastar, nos impedir de estarmos fazendo parte desta nuvem? Pode ser uma amizade. Você está na igreja, você faz parte de um ministério, você você entrega o dízimo do Senhor, você convive, você faz o que tem que fazer, mas você não consegue se relacionar, ter mais comunhão com os próprios irmãos da igreja. Você prefere ter comunhão com as pessoas lá de fora. Tem um lado positivo, se você tiver como estratégia estar em comunhão para falar do poder de Deus. Mas muitas vezes as pessoas se unem e acabam sendo contaminados pelas coisas lá de fora. Isso acontece muito também nas faculdades, quando os jovens vão fazer faculdades cristãs. Se ele não tiver alicerçado nessa rocha que é Jesus Cristo, meu irmão, quantos jovens, hoje mesmo a gente estava conversando, pastor Renato, Luciana, sobre isso, porque quantos jovens chegam na faculdade e esfriam na fé. Você conhece algum jovem assim? Né? Muitos jovens. Por quê? Porque eles não se alicerçaram, eles não ficaram firmes. Conheceram Jesus, prosseguiram um pouco, mas o mundo o atrai. Para estarmos nesta nuvem de testemunhos, nós precisamos também, queridos, nos posicionar. O pastor Renato hoje de manhã estava falando sobre posicionamento. A igreja de Cristo precisa se posicionar. Na nossa vida secular, em tudo a gente precisa se posicionar. Para quê? Para fazermos a nossa escolha. Você precisa fazer a sua escolha. Primeiro eu me posiciono, eu quero isso. Eu quero realmente fazer o que Deus tem para mim. E aí você se posiciona, vamos assim dizer. Uma vez posicionada, você fez a sua escolha. E aí você então pode prosseguir. Quer seja ela boa ou ruim, você vai viver a consequência daquela escolha. Você entende isso? Isso é tudo na nossa vida. Às vezes o casalzinho, o rapaz ou a moça está tão apaixonado que ele não vê os defeitos da menina. Não vê que ela é uma péssima filha, que ela tem vários defeitos e tal. Ele não vê nada disso porque está apaixonado. Depois que casa, aí ele começa a ver, aí já é tarde demais, né? Aí a coisa já... Então, nós precisamos nos posicionar. Entender que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E feito esse posicionamento, ou seja, deixar de lado as coisas que nos impedem, nós precisamos estar muito vigilantes. Porque, pode ser uma amizade... Pode ser no seu trabalho, né? O seu trabalho pode distanciar você de ser essa testemunha. Cada pessoa passa por uma situação.
ou na área da saúde, ou na área profissional, né? Ou na área financeira, ou na área, vamos dizer assim, de bens, essa coisa toda. Então nós precisamos estar muito atentos, amados, muito atentos, porque como a gente sempre fala aqui, o inimigo ele não está brincando de ser inimigo. E lá em 1 Pedro 5:18, 5:8, se a Sandra puder colocar aí, porque até eu achar aqui nós podemos ler, diz o seguinte, olha lá, sede sóbrios e vigilantes. Por quê? O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge procurando o quê? Alguém para devorar. Então, nessa nuvem de glória, ou de testemunhos, quando passamos por lutas, por de repente na vida, nós ficamos fragilizados. E o inimigo aproveita esse momento que você está frágil, né? E você começa então a, como que eu vou dizer, a vacilar na fé, que era o caso desses cristãos aqui. E o que nós temos que fazer nesse momento? Por isso a palavra diz, sede sóbrio e vigilante. Esteja atento a tudo, porque ele vem, ele pega pesado. Ele pega pesado. Mas nós entendemos que o Senhor, Ele nos dá mecanismo também de defesa, para nós podermos avançar. Senão seríamos totalmente destruídos. Mas o Senhor, Ele se levantou a nosso favor, né? Quando vimos que Ele se colocou como nosso defensor, Ele nos resgatou, Ele assumiu a minha e a sua dívida. Hoje nós somos livres para escolhermos ser essa testemunha, amém, queridos? Podermos testemunhar do poder de Deus na nossa vida. Para pensar o que você tem feito, quem você era e hoje o que você é. Isso nos leva a viver em novidade de vida, né? Porque quando esquecemos de todas as coisas que para trás ficam, o Senhor diz, eis que faço coisas novas. Todos os dias, a todo momento. Para isso nós precisamos estar atentos. E o versículo chama a nossa atenção. Ele diz, não percebem? Você está percebendo as coisas que eu estou fazendo? Você está percebendo, Antônio, o que Deus está fazendo na sua vida? Lia, pastor Renato e Luciana, estão percebendo o que Deus está fazendo? Eu também estou percebendo. E aí, queridos, por falar nessa coisa, como que eu vou dizer, de estarmos atentos, nós vamos então para o segundo, mudou aqui, peraí. O segundo item, que diz o seguinte, primeiro é desembaraçando de tudo, de todo o peso, de tudo que te atrapalha. Você tem que largar, deixar, abandonar, para estar fazendo parte do reino de Deus. O segundo, do pecado, olha só, o pecado que se agarra firmemente em nós. Existe dentro de nós. Abra por favor aí a sua Bíblia, ou então a Sandra vai colocar ali, Colossenses 3. Colossenses 3, nós vamos ler acho que eu marquei aqui, deixa eu ver aqui. Não, marquei não, aquilo ali é outro. Colossenses 3, de 8 a 10. Amém? Olha só. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Isso o quê? Que te aprisiona, que te faz pecar. E aí vem a lista, né? De ira, indignação, maldade, maledicência, linguagens obscenas do vosso falar. Pode ir seguindo, outro, é de até o 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. Então, você agora é uma nova criatura, né? Esta igreja, ela tem
um lema que diz que nós vivemos em novidade de vida, né? Novidade de vida. Então você vos despistes do velho homem com seus efeitos. Então, queridos, isso quer dizer que a lei do pecado, ela já não tem tanta força em nós. Ela pode estar até lá, mas cabe a mim não deixar que ele seja executado. O desejo vem, mas é como o Senhor disse para Caim: Caim, por que estás assim? Se fosse correto, não seria aceito. Eis que o pecado bate à tua porta, né? O pecado jaz à tua porta. Cabe a ti o quê? Dominá-lo. O desejo, dominá-lo. Então nós precisamos entender que nós, com a ajuda do Senhor, vamos dominar esse pecado. É uma guerra, é uma lei que está dentro de nós, mas nós vamos vencendo. E essas coisas acontecem dentro da nossa fragilidade. Por exemplo, às vezes você está passando por uma luta e você é um de repente que vem na sua vida e você não consegue vencer, e você começa a murmurar, e você começa a enfraquecer, e você começa a buscar na sua própria força recursos para vencer, quando na verdade a gente tem que buscar no Senhor. Eu vou contar aqui algo para vocês, que a nossa vida no altar de Deus, ela precisa estar para que ganhemos força e o pecado enfraqueça em nós. Isso acontece através do Espírito Santo habitando em nós, através das suas virtudes. E nós precisamos estar muito atentos, porque o inimigo, ele é astuto. E no meio das nossas lutas, a gente, se não vigiarmos, como diz lá, ser de sóbrios e vigilantes, a gente acaba cedendo. Essa semana, eu fui, assim, tomada por um diagnóstico que me deixou, assim, um tanto assustada. Uns tempos atrás, eu fui na oftalmologista fazer um exame de vista, porque o meu grau estava fraco, e lá descobri que não tem mais grau, né, para mim. E a doutora disse que eu estava com uma catarata bem madurinha. Bem madurinha. E há uns tempos, em 2022, eu tinha feito o exame, ela estava verde. Agora já estava madura. Então, com isso, ela pediu para fazer vários exames pré-operatório. E eu fiz os exames. E segunda-feira levei lá esses exames para ela ver. E ela me atendeu. Eu sentei na cadeira toda feliz, porque eu achei que todo mundo fala para mim que catarata é moleza, tira, fica só uns 2 dias, no terceiro você já está bem. Falei, tranquilo. Sentei lá e tal. De cara ela pegou o primeiro exame e falou: ih, mocinha, tem uma doencinha aqui, mas depois eu falo com você. Aí foi ver nos outros e tal. Quando ela terminou, ela disse: vamos falar sobre isso aqui. Aí eu fiquei, ai meu Deus. Ela disse: você tem... as suas 2 córneas estão com problemas. Aí eu já fui ficando, né? Ela disse que eu estava com gutata. E no 3º grau, ela vai até o 4º grau. Ela é uma doença hereditária. Ela se revela a partir dos seus 60 anos. E essa doença, ela vai criando buracos na sua córnea, porque as células vão morrendo. Ela diz: cada córnea tem 2.500 células. No olho direito, eu tenho 950 células. No esquerdo, eu tenho 600. Então, eu estou num grau assim bem avançado, no 3º. E ela disse: daqui mais um pouquinho você vai estar no 4º. E o 4º, a córnea fica toda branca. Você conhece essa doença? Pois é. A córnea fica toda branca. Ela perguntou: você já viu alguém assim na rua com aquele olho branco? Eu falei: já. Gente, quando ela falou isso, aquilo foi me dando uma agonia, um desespero. E eu perguntei: doutora, eu vou ficar cega? Aí ela olhou para mim e falou: apesar da cura dela ser só através do transplante da córnea, não, se você fizer o transplante não vai ficar cega. Aí eu falei: meu Deus, eu fui ficando assim, a voz dela foi sumindo, sabe? Ela falando aquilo tudo.
que eu estava com pouquíssimas células, ela mostrando aqueles buracos tudo ali. Parecia assim que tinha ido num tiroteio, estava cheio de buraco. Aí ela falou, tem poucas, eu só vou ver com os especialistas se a gente deve operar a sua catarata agora, porque não vamos pôr lente, não vai dar, e daqui a 2 anos você vai ter que operar a vista. Então, talvez seja preferível esperar você entrar no grau 4 e aí fazer o transplante de córnea. Gente, uma coisa é você ouvir na televisão a fila de órgãos que está grande, quilométrica, aquela coisa toda. Você ouve as pessoas que necessitam. Agora, quando parte de você, você fica, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Na hora eu fiquei assim, aí eu lembrei da Juliana, domingo, pregando aqui, né? Que o meu socorro, eu falei, meu Deus, eleva os meus olhos para os montes. E aí eu falei, de onde me virá o socorro, se não somente do meu Senhor? Porque, gente, minha cabeça ficou... E aí é que eu digo para vocês, que nesse momento da nossa fragilidade, dos de repente que vem na nossa vida, e eu observo que eu tenho sido assim muito atacada nos de repente na área da saúde. Cada um tem a sua, vamos dizer assim, Deus não dá tudo igual para todo mundo, né? Cada um tem uma... Mas aí terminou ali, ela disse, olha, eu vou consultar os especialistas que trabalham comigo, que fazem transplante de córnea, para ver se a gente pode operar a catarata. Só que vai operar agora e daqui a pouco você vai operar, vai fazer o transplante. Aí ela falou, aí saí dali, já não queria mais nem ouvir nada. Desci, estava chovendo e eu só queria chorar, gente, só chorar, mas eu não conseguia. Chovia, cheguei em casa chorando, aí consegui, né, chorar em casa. Falei, Deus, não permita que eu fique cego. Aí o inimigo começa, a sua carne, tudo junto começa a fazer tanta coisa, né? Você começa a ficar, meu Deus, o que vai ser de mim? Como que vai ser? E vem aquela coisa toda. Aí começou a me dar ataque cardíaco. Eu comecei a ficar trêmula. Eu falei, meu Deus, eu vou infartar aqui sozinha, Senhor. Deus, cuida de mim, Senhor, cuida de mim como o Senhor sempre fez. E ali, gente, eu fui para o altar, eu não tinha outro lugar para ir senão para o altar de Deus. E eu comecei a orar. Aí passei um áudio para o pastor e a Luciana, fiquei naquela aflição, não tinha contado para ninguém, a não ser para Cris, porque eu precisava botar aquilo para fora. E aí, queridos, só assim para fechar, na quinta-feira eu fui lá, eu conversei com um casal de pastores amigos meus, e eles disseram para mim, Fátima, não opera agora. Mas Deus já tinha falado no meu coração para eu não operar agora. Porque, segundo eles, a cura vem só através da cirurgia. Mas a gente serve o grande eu sou, né? Aquele Deus que cura, que salva, que liberta, que transforma. E aí eu fiquei, Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. E comecei ali, fui orando, e de repente eu comecei a sentir novamente aquela paz do Senhor. Quando eu descobri que estava com câncer, que eu fiquei também agitada e depois comecei a sentir essa paz sobrenatural que vem do Senhor. E engraçado que uns 2 dias antes eu estava lendo esse texto e eu tinha falado, Senhor, eu queria e eu quero muito fazer parte dessa nuvem de testemunhos. E aí eu lembrei disso, né, dessa oração que eu tinha feito uns dias, falei, Senhor, foi tão rápido, né? Foi tão rápido, mas que tudo seja para a glória do Senhor. Hoje, queridos, e eu observei o seguinte, é isso que eu queria falar, que o inimigo aproveita a sua fragilidade e fica botando um monte de coisa na sua cabeça. Você ouve pessoas dizer, fulano fez essa cirurgia e não resolveu. Falei, ai meu Deus, eu não queria ouvir isso, Senhor. Outro fez essa cirurgia, um ficou bom, o outro não ficou. Eu falei, eu não quero ouvir mais nada, eu quero ouvir o Senhor. Hoje de manhã o pastor estava pregando, né, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu falei, Senhor, eu quero ouvir somente a tua voz, porque ela me dá tranquilidade, ela me traz paz, ela tira essa aflição do meu coração. E aí, queridos, eu comecei a não ouvir, decidi nada ouvir, nada ver, senão a Jesus Cristo.
E aí, conclusão, né, desse diagnóstico aqui. Vou esperar, seja o que Deus quiser. Agora eu já falo com uma certa tranquilidade. Se tiver que operar, eu vou operar. Se não precisar, glória a Deus, porque, segundo a doutora, é irreversível, ela é progressiva e é rápida, porque ela disse, olha, você já chegou, porque com 60 anos que começa, eu estou com 67, ela falou, ela já chegou muito rápida. Aí eu falei, está na mão de Deus, não vou ficar preocupada, Deus é o meu Senhor, Ele é o meu marido, porque está escrito lá em Isaías, o teu Criador é o teu marido, então eu creio que Ele está cuidando de mim, e eu vou descansar o meu coração. Então, queridos, fiquem atentos, porque essas coisas podem acontecer no momento em que você está passando pela luta. Por quê? A estratégia do inimigo é que você não faça parte dessa tão grande nuvem de testemunhos. Ele não quer que você faça isso. Mas nós sabemos que o nosso Deus, aleluias, o grande eu sou, Ele está comigo e está com você. Nós não estamos sozinhos. Eu não sei o tipo de luta que você está enfrentando. Eu não sei. Mas eu quero dizer para você, ei, presta atenção. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar. Nem os seus ouvidos tampados, né? Surdos, para que não possa te ouvir. Eu comecei, queridos, a orar a palavra, porque eu não estava conseguindo orar. Eu falei, Senhor, eu lembrei de Isaías 41, que é uma promessa do Senhor, né? Que ele diz o seguinte, que... Bom, é isso, Sandra, é que eu só lembro a segunda parte. Isaías 41, versículo 10. Ele diz, não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Né? Vamos lá, aqui, não temas, mas é que eu não te assustes é o segundo. Não temas, porque eu sou o teu Deus, porque eu sou contigo. Não te assombres, não te assuste, não te apavore. Eu ouvia como se Deus estivesse falando para mim, Fátima, fica calma, sossega o teu coração, acalma a tua alma, porque eu sou contigo. Ele diz, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Vamos dar um aplauso a esse Deus? Esse é o grande eu sou. Esse Deus que cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Por isso, queridos, nós precisamos nos posicionar. Entender que para estarmos nesse versículo 1 aqui, nós precisamos abandonar as coisas que nos afastam de Deus. Nós precisamos submeter a nossa carne, sufocar, como o pastor Renato hoje de manhã falou, sufocar, afogar, né? Precisamos fazer isso. Não deixar que nossos desejos falem mais alto, né? E o segundo, quando ele diz, aqui no segundo ponto, é que ele diz que nós vamos, corramos com quê? Perseverança, com paciência, a carreira que nos está proposta. Então logo nós entendemos que há um caminho. E a gente tem pregado aqui sobre caminho. O pastor Renato já trouxe essa mensagem há uns tempos atrás, também falei sobre o caminho. E quem é o caminho? Jesus, Ele é o caminho, a vida, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Exatamente, Ele é essa conexão nossa com Deus, é através dEle. Então, queridos, nesse caminhar, eu não sei quanto tempo cada um de nós vai caminhar para atingir essa carreira, chegar lá. Isso envolve fé. Você tem que ter fé. Por isso, o autor estava trazendo a memória, né, mostrando aos cristãos ali, os hebreus,
o que tudo tinha sido feito atrás, tempos atrás. Tem coisas que são marcos na nossa vida. Você não vai ficar lá no saudosismo, mas você precisa lembrar de onde você veio e aonde você está e para onde você vai. Isso é muito importante, né? Então nós podemos ver o seguinte, que uma vez que perseveremos, né, nós abandonamos tudo, o pecado não vai ter tanta força assim em nós, porque logo que a gente detecta, vamos queimá-lo em nome de Jesus, né? E vamos escolher. Eu escolhi, queridos, eu escolhi fazer parte desta grande nuvem de testemunho. E você? Eu quero falar do que Deus tem feito na minha vida. Eu não quero olhar para as circunstâncias. Eu não quero ver a possibilidade disso ou daquilo. Eu quero ver a possibilidade de que eu vou estar bem com o meu Senhor. Vou estar falando do poder de Deus na minha vida. Amém, queridos? E aí eu venho aqui para o versículo 2, que diz assim: olhamos para onde? Firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o autor. Você pode dizer: eu não estou conseguindo fazer isso, tirar os meus olhos dos problemas. Nós precisamos focar no Senhor. Precisamos mudar a nossa visão. E isso, eu volto a repetir, depende de mim e de você. Somos nós que escolhemos. Somos nós que nos posicionamos. Amém? Nós precisamos fazer isso em nome de Jesus. E aí nós vamos seguindo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele não se importou com a vergonha, ele levou sobre si as nossas maldições, ele pagou o preço. Ele não foi colocado naquela cruz como um mártir, não. Ele quis, ele amou a mim e a você por causa do amor do Pai. E aí, com isso, nós temos a vitória, queridos. E o versículo 3 diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Ou seja, tudo isso o Senhor fez. Ele espera de mim e de você que façamos parte desta grande nuvem de testemunho. Se você tiver dificuldade, querido, olha para o autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus, não tira os seus olhos. Lembra o que aconteceu com Pedro? Ele quis andar sobre as águas. Senhor, se és tu, me faz andar por sobre as águas. O Senhor disse: vem. E ele começou a andar. Mas quando ele olhou ao seu redor, que viu aquelas ondas, as circunstâncias, amados, se nós olharmos para ela nos afasta de Deus. E nós precisamos olhar firmes para o Senhor. Ele começou a afundar, mas ele gritou: Senhor, salva-me. Você pode gritar também. Dizer: Senhor, salva-me. Talvez você não tenha nem forças para gritar, mas pode falar baixinho que Ele te ouve também. Sabe por quê? Nós servimos a um Deus, querido, um Deus que ouve, que vê, que fala, que cheira. Ele sabe o seu cheiro, Ele conhece o teu cheiro. Ele não é de pau, não é de barro, não é de lata. Ele não precisa de ninguém para tirar Ele de um lugar para botar no outro. Pelo contrário, é Ele que nos carrega, não somos nós que o carregamos. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos faz caminhar. Amém? E aí nós já vamos chegando aqui para o final. Eu queria que você abrisse aí em Apocalipse 12, ainda falando dessas testemunhas, dessa grande nuvem de testemunhas, que ela vai crescendo até Jesus voltar, porque essa carreira que nos está proposta, você sabe qual é.
É você seguir firmemente. Paulo fala sobre essa carreira, né? Seguir firmemente, olhando para o autor e consumador da fé, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. As lutas vêm. É normal, às vezes, a gente, na hora, ficarmos meio atordoados. Nós somos humanos, mas não é normal você ficar nesse deserto, vamos assim dizer, né? Apocalipse, acharam aí? Amém. Glória a Deus. 12, né? Capítulo 12, versículo 11. Para a gente já ir encerrando, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então, queridos, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, aí eu pergunto, né, aqui entre a gente que somos humanos, por que a gente fica ansioso, preocupado, nervoso, né? Por quê? Porque somos humanos, né? Mas quando o nosso espírito se levanta e fica ligado a Deus, a gente muda, não muda? Às vezes a gente fica igual um leão, uma leoa, querendo avançar, enfrentar tudo aquilo. Você vê Davi, fracote, né? Um adolescente, um menino. Como que pode, com umas pedrinhas na funda, né? Ele girou e tchum! Acertou a testa daquele gigante. E é isso que nós temos que fazer. Deus nos dá mecanismo de defesa, nos dá armas para a gente fazer isso também. Isso não foi um privilégio só de Davi, é um privilégio meu e seu, quando nós decidimos estar no meio fazer parte desta nuvem de tão grande testemunho. E aí nós concluímos, queridos, que corramos pela fé a carreira que nos está proposta. Não vamos desanimar, não vamos desistir. Não sabemos quanto tempo, como eu já falei, essa carreira vai durar. Mas o que sabemos é que o tempo que for, o Senhor estará conosco. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu não tenho mais nada a falar, ou seja, teria muita coisa, mas não é no muito falar. Em casa você dê continuidade a essa mensagem no seu coração. Leia sobre os testemunhos e decida ser uma testemunha viva do Senhor. Amém? Vamos aí, o louvor. Glória a Deus. E antes enquanto ela acerta lá, eu vou estar aqui, vamos estar orando. Se coloque na presença do Senhor nesse momento. Se você sente que alguma coisa está te impedindo de avançar, de você fazer parte dessa grande nuvem de testemunhos, olha, você não precisa ir para tão longe. Você veja que lá em Jerusalém, lá nas cidades de Judá, naqueles lugares, a nuvem foi crescendo, como uma bola gigante e chegou até nós. Os feitos do Senhor. E agora nós vamos continuar levando essa bola a outras pessoas, que levarão a outras, e assim será divulgado o reino de Deus. E a gente vai poder dizer para as pessoas: vem para o reino você também, né? Não é igual aquele comercial da Caixa, né? Vem para a Caixa você também, não. Vem para o reino você também, né? Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer, meu Deus, por esse privilégio de termos chamado, de termos escolhido, Senhor, para fazermos parte, meu Deus, dessa tão grande nuvem de testemunhos. Senhor, não nos deixe olhar para as circunstâncias, não nos deixe, Senhor, ficar angustiados, desesperados, porque precisamos, Senhor, que os nossos olhos estejam fixos em Ti, Senhor. Cada dia mais, Senhor, que a perseverança, que a paciência esteja dentro de nós, para caminharmos, mesmo, Senhor,
Senhor, que venhamos a ficar abatidos, mas não seremos destruídos, porque o Senhor é conosco. Caminharemos, Senhor, como os atletas de Cristo, prosseguiremos. Senhor, que sejamos disciplinados, ó Deus, como os bons atletas são, Senhor. Eles pagam o preço, nós também, Senhor. Queremos pagar o preço pelo Teu reino, porque entendemos que a nossa vida, ela está em Tuas mãos, Senhor. Nós não estamos sozinhos. A Tua palavra diz lá em Hebreus 13:6: eis que estou contigo todos os dias. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, Senhor. Nós vamos trilhar por esse caminho das promessas do Senhor e vamos chegar, Senhor, às regiões celestiais. Amém. Aleluia. Prepara-nos, ó Deus. Fortaleça-nos. Sustenta-nos, ó Deus. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Bendito seja Deus. Oh, Espírito Santo do Senhor. Eis aqui a Tua grande nuvem. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Se levante na presença do Senhor. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Nada deteve as testemunhas do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Glórias ao Teu nome. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos.
nação santa, Senhor. somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Estamos de pé. Você entendeu o recado? Vamos sair daqui com essa convicção. E você também que está em casa, você também pode fazer parte dessa grande nuvem do Senhor. Essa nuvem de testemunho.